se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus, mas não feche sua Bíblia. Irmãos, nós estamos falando aqui, durante algumas sextas-feiras, sobre o homem, segundo o coração de Deus. Quais eram as características e as atitudes que Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, tinha, e quais foram as atitudes que ele teve, que fez com que ele fosse considerado o homem grande coração de Deus, segundo o coração de Deus. E nós já meditamos sobre todos os capítulos, desde o 16 até o 19. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos até o 18. E hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 19, do 20 e do 21. Irmãos, nós sabemos a história que Davi, Deus o exaltou, o abençoou. Ele saiu, da casa do seu pai, Jessé, matou o gigante, todo mundo conhece, foi exaltado, saiu de trás das ovelhas malhadas, lá do serviço de escravo, foi, conviver dentro do palácio, comer do bom e do melhor. Nós vemos que o nome de Davi era notório no meio da cidade, as mulheres cantavam, o seu nome, As mulheres entravam na cidade proclamando. Ele ficou famoso, ele ficou, vamos dizer assim, numa condição financeira abençoada, ele ficou reconhecido, tudo isso, porque ele seguiu alguns passos que o Senhor havia colocado no seu coração e algumas atitudes, direcionadas por Deus. Porém, irmãos, a vida de todo mundo, e a gente tem que falar isso, porque existe um evangelho mentiroso que está sendo pregado aí. A vida nem sempre é mar de rosas, A vida nem sempre é uma sequência de bênçãos. Eu não precisava nem estar falando isso para você. Você sente na pele, já sentiu e está sentindo isso que eu estou falando. A vida nem sempre é feita só de momentos bons, de momentos alegres, de momentos de conquistas. Nós estávamos falando sobre Davi, nós demos glória aqui, que ele derrubou o gigante, nós demos glória que ele foi reconhecido, só que a vida não é assim, A vida não é só isso, Não adianta alguns pregadores distorcerem a Bíblia, quererem falar, não, que você tem que determinar, que você, foi chamado por cabeça e não por cauda, que se você está doente, é porque você está em pecado, se você não mora numa casa boa, é porque eu tenho um demônio que está te amarrando, se você não tem um carro zero, é porque você está com alguma coisa. Nada disso, irmãos. A vida não é só mar de rosas. Não aceitei Jesus, tudo vai ser mil maravilhas. Mentira, evangelho mentiroso. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, e o próprio Jesus sofreu. Aí eu vou achar que eu não posso sofrer? Quem sou eu perto de Jesus? E assim foi com Davi. Davi, irmãos, ele está vendo todo esse auge dele, mas sempre quando nós estamos no auge, nós temos que ficar esperto. Louvado seja o nome de Jesus, porque inimigos se levantam, provações se levantam, e a vida é assim, é uma roda gigante. Irmãos, e eu já abro um parênteses aqui, para falar para você, para não ficar bobo quando você estiver na benção, não ficar orgulhoso, porque às vezes, irmãos, as pessoas conseguem alguma coisa e começa a pisar e humilhar, aí daqui a um tempo, irmãos, como é uma roda gigante, você está lá embaixo. Não é assim que acontece? Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá. Irmãos, isso é normal. Isso é normal. Quem aqui já não viveu momentos melhores do que está vivendo hoje? E quem aqui também já não viveu momentos piores do que está vivendo hoje? E assim foi na vida de Davi. Davi, louvado seja o nome de Jesus. Isso aí ninguém gosta de pregar, É engraçado, mas a realidade é essa, irmãos. Aí o camarada fica todo bobo, começa a humilhar. Desculpa usar, eu vou pisar na arma lidiana, porque hoje, amanhã você pode estar precisando dela.
né? Eu vou pisar aqui, não, porque não sei o que, agora eu estou bem, que eu não sei o que. Irmãos, não caia nessa bobeira, pelo amor de Deus. E Davi aconteceu isso. Ele estava tudo bem no palácio, só que a perseguição do rei, a inveja e o orgulho, nós já falamos isso no outro culto, do rei Saul, começou a gerar dentro do coração de Saul um desejo de perseguir e matar a Davi. E não deu outra, irmãos. Chegou uma hora, nós lemos aqui no 43, né, do 20:43, que Davi teve que deixar o palácio. Olha que coisa interessante. Então se levantou Davi e se foi. Sabe que esse versículo tão pequeno está falando, irmãos, que Davi foi obrigado a abandonar tudo que ele já tinha conquistado. A partir desse dia, Davi saiu do palácio, Davi saiu da presença da sua, né, esposa, né, que ainda acredito que eles estavam de lua de mel ainda, Mical. Davi abandonou o luxo e teve que ir. Por quê? Porque ele estava passando por um momento de dificuldade. E irmãos, eu coloquei essa semana, né, uma frase lá no grupo da igreja que eu estava meditando na hora que eu estava vindo embora do serviço. Era meia-noite, eu coloquei lá, eu estava meditando na hora que eu estava vindo embora do serviço. Eu escrevi bem assim, olha, 2 regras importantes para ter um futuro abençoado. Nunca permita que uma bênção suba para a sua cabeça, não sei se vocês leram lá. E a segunda é, nunca permita que um fracasso desça para o seu coração. E assim foi com Davi. Em nenhum momento, nós já falamos bastante sobre isso, nós vimos Davi se exaltando por aquilo que ele tinha conquistado e por aquilo que Deus tinha levado ele. Só que também o contrário foi verdadeiro. Nós não vemos Davi também deixando esse fracasso fazer com que ele entrasse, né, numa vida que abandonasse a Deus e vivesse só de fracasso. Porque a verdade é, irmãos, porque se nós não vigiarmos, quando nós passamos por algum fracasso, esse fracasso nos consome. Nós queremos nos trancar no quarto, acharmos, né, que não tem mais jeito, que não vai ter mais como, que é o fim, mas não é o fim. Não é o fim. Como eu disse aqui, um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo, e quem está embaixo um dia vai voltar para cima. Porque deserto, irmãos, não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem, né? Tem gente que quer armar a tenda no deserto, quer morar no deserto, e grave isso no seu coração: deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de aprendizado e passagem. Tem gente que já quer fazer a tenda, quer morar no deserto. Não, é passagem, irmão. E deserto significa luta. O que eu estou querendo dizer? Que nenhuma luta, irmãos, é para a vida inteira. Jesus está nos vendo, Jesus está nos contemplando, e na hora que nós aprendemos o que Ele quer que nós aprendamos, Ele vai e nos tira dessa luta e desse deserto. E Davi, irmãos, ele foi obrigado a abandonar o conforto e as regalias do palácio. Como que você se comporta mediante um fracasso? Quem já teve algum fracasso aqui? Deixa eu ver. Irmãos, é difícil, né, falar sobre fracasso, né, irmão? Principalmente num evangelho de hoje que é triunfalista, né? Que é tudo que você vai receber, que Deus vai te dar, que vai acontecer, e vem que você vai ser mudado, e vem até o jeito que a gente evangeliza na rua é desse jeito. Não, que você está passando por essa luta aí, vem que Deus vai mudar a sua casa e não sei o quê, não sei o quê. Mas, irmãos, não é assim. Não é assim. Só que isso não pode resumir o nosso evangelho. A maior vitória, irmãos, é a preparação para ir morar no céu. E nesse mundo nós teremos fracasso, irmãos, nós teremos derrotas.
Nós oraremos e Deus vai falar às vezes para nós não. Nós vamos desejar e Deus não vai conceder aquilo que nós desejamos. Talvez isso aí seja duro para você, mas eu não estou falando isso para te desanimar, eu estou falando para você ficar firme, porque, irmãos, às vezes o que Deus quer para a gente não é o que a gente quer. Esses dias mesmo, irmãos, nós tivemos um fracasso na nossa vida, choramos, ficamos tristes, ficamos magoados, cheios de perguntas, nossa família, irmãos, era um filho que nós estávamos esperando e perdemos o filho, mas por causa disso eu vou abandonar, por causa disso eu vou jogar tudo para o ar? Não, nós confiamos no Deus que nós servimos, e sabemos que tudo está no controle das mãos dEle. Aleluia. E Davi teve que abandonar a regalia do palácio. Aí, irmãos, no capítulo 19, eu vou voltar um pouco aqui, antes dele abandonar, porque a gente está indo capítulo por capítulo, eu já estou passando, já estava instaurada ali uma crise ali dentro. E o interessante, olha aí no versículo 4, para você ver que legal, irmãos. Aleluia, eu já falei isso num outro culto, mas o Senhor colocou no meu coração para me falar, eu vou falar de novo. 19:4 diz assim: então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai e disse-lhe: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos te são muito bons. Irmãos, só para os irmãos entenderem, depois vocês leem em casa, é culto de ensino e nós temos que falar sobre a Bíblia. Aqui, irmãos, Saul já estava com ódio mortal de Davi, e esse ódio estava consumindo a ponto dele tentar cravar, uma lança em Davi. Nós falamos isso semana passada, no outro culto. E Davi, mesmo assim, sabe quando está aquele clima, chato e tal, mas eles estavam ali. E sabe o que eu achei lindo nesse versículo 4? Foi que o filho de Saul, Jonatas, sabe o que ele fez? Ele foi até Saul para falar bem de Davi. Olha que interessante. Ele poderia ficar omisso, não poderia? Não, é meu pai de um lado e a pessoa que eu gosto, meu amigo do outro lado. Não vou, ficar aqui, eu vou fazer uma política. Só que ele, irmãos, não conseguiu ficar omisso diante dessa situação injusta. A Bíblia diz que Jonatas foi até o seu pai para falar bem de Davi, para tentar acalmar o coração dele e para tentar reter aquela ira do coração do rei. Sabe o que Jonatas estava fazendo aqui? Vocês vão lembrar dos cultos passados. Ele estava tentando construir pontes. Aí eu faço de novo a pergunta: você, lá no seu trabalho, na sua casa, dentro da igreja, você é um quê? Você é um cavador de abismo ou você é um construtor de pontes? Ele poderia muito bem chegar aqui para agradar o rei, falar, não, Davi, não sei o quê, porque tem pessoas que são assim. Aí depois ele chegava para Davi, tem pessoa que é, como que diz, chapéu de dois bicos, ele via, que não sei o quê, e está cheio de crente assim, que quer agradar a todo mundo e fica assim, no meio da injustiça. Não, ele foi, irmãos, em vez dele cavar um abismo maior, ele foi para tentar unir, construir, restaurar, e Deus espera isso de nós. Eu ouvi um aleluia só, irmãos, mas não tem problema, eu vou continuar falando. Deus espera isso de nós. Eu vou ser sincero, eu vou ser mais direto ainda. Irmão, para de fofoca, pelo amor de Deus. Irmão, tem raça mais fofoqueira do que o tal do crente. Em vez dele, ele ouve um negócio, irmãos, ele não analisa nada. Ele quer falar, irmãos. Irmãos, e Jonas estava dando uma aula para nós aqui. Não, eu não vou aumentar isso não, eu vou diminuir isso.
eu vou aplacar essa ira, eu vou tentar uni-los novamente. E Deus espera isso de nós no nosso serviço, irmãos. Quantos irmãos que professam a fé em Deus, mas não pode ver uma fofoca no serviço. Ele vai, eu ouvi falar isso de você, e não, mas eu não estou querendo, ainda tem a cara de pau, irmãos. Essa semana eu passei por isso. Não, mas eu não estou querendo aqui causar intriga, mas eu tenho que falar. Ô, irmão, conversa, cavador de abismo. Nós temos que ser construtor de pontes, irmãos. Temos que tentar. Está sabendo que o Zé Batista está com um problema com o Sandro? Ô, irmão, não dá para ajudar? Não dá para ajudar, não atrapalha. Deus me perdoe usar vocês dois, tá? Mas é o seguinte, está sabendo que tem um problema no grupo de louvor? Não sei o que, eu vou lá. Não, irmãos, nós temos que unir, ajuntar. Nós temos que restaurar. Nós temos que edificar. Nós temos que aplacar a ira e proclamar o amor. É dentro de casa, irmãos. O irmão tem coisa que se coça para falar, mas aguenta isso, segura isso em nome de Jesus. Eu vou falar um negócio aqui, irmãos, que é difícil eu até falar. Sabe por quê, irmãos? Muitos filhos de pastores e de obreiros hoje estão desviados. Isso aqui é um alerta para você. Sabe por quê? Porque o pai, em vez dele construir ponte dentro de casa, ele cava abismo. Ele cava abismo. Ele começa, sabe como? Ele está com um problema, né? Que igreja tem problema? Ele chega na casa dele, o filho dele, toma cuidado com o seu filho. Daqui a pouco desviou, meu Deus, foi para o mundo. O que você está falando na sua casa? O que você está comentando da igreja? Qual que é o assunto seu da igreja? É só coisa ruim? É só os problemas da igreja? É só o pastor que é isso? Daqui a pouco o seu filho está com raiva de pastor, ele não quer mais ir para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Boca aberta. Irmão, é culto de ensino. É culto de ensino. E nós às vezes fazemos isso, entendeu? Se nós não vigiarmos, porque a gente às vezes vê umas coisas, a gente fica com raiva, aí a gente quer conversar e tal, nós já falamos, vamos conversar só nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que procurar construir pontes. Viu alguma coisa de errado? Dá para ajudar, irmãos? Ajude. Não dá? Vamos orar. Eu não ia falar vamos orar não, irmã Hélia. Eu ia falar vamos ficar de boca fechada. Daí vamos orar depois. Não, eu não ia falar vamos orar não. Eu vou ser sincero, irmão, estou diante do altar. Ela falou vamos orar, eu tive que concordar com ela. Mas o vamos orar ia deixar para depois. Eu ia falar, vamos ficar com a boca fechada. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo usa dessas coisas. Aí vai crescendo a raiz de amargura. Aí daqui a pouco vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Aí Jonatas vai dar uma lição para nós aqui. Opa, estou vendo um negócio aqui, deixa eu tentar acalmar. Deixa eu tentar apaziguar. Quem é apaziguador aqui? Deixa eu ver. Oh, glória, aleluia. Mas também não vale ser omisso, porque quando a pessoa chega para falar, aconteceu isso e isso, e você ouve, você está emprestando o seu ouvido, você está aprendendo junto com ele. Não, fofoqueiro, irmãos, não é só quem fala, é quem ouve e não corta também. Porque a fofoca termina quando ela encontra um ouvido convertido. A fofoca termina quando ela encontra um ouvido convertido. Escute isso. Se o seu ouvido é convertido, toda fofoca que vier para você, ela vai terminar aí. Porque vai chegar em você e vai parar em nome de Jesus. Aí Jonathan vai lá, constrói pontes. Isso é culto de ensino, irmãos. É culto de ensino. Nós já falamos aqui que nós somos passíveis de fracasso. Nós já falamos aqui que fomos chamados para construir pontes e não cavar abismo. E foi o que Jonatas fez. E olha que interessante, irmão, versículo 6. Olha aí que coisa linda. Leia aí alguém para nós em nome de Jesus. Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: vive o Senhor que não morrerá. Glória a Deus, está vendo?
a voz de Jonatas, naquele momento, penetrou ao coração de Saul. Ou seja, a palavra de amor, a palavra de paz, a palavra de união, a palavra de comunhão, penetrou até o coração mais irado daquele momento. Sabia disso, irmãos? A palavra de amor, ela penetra. Saul na hora sentiu o impacto daquela palavra, e a Bíblia diz que na mesma hora, né, ele ouviu a voz, aleluia, e obedeceu com a sua atitude. Ouviu a voz, e a voz de Jonatas fez com que aquela ira que estava em seu coração fosse aplacada naquele momento. Irmãos, não deixe de proferir palavra de paz e de bênção. Ah, irmão, desculpa a expressão, mas o negócio está feio, o bicho está pegando, o negócio está virado. Profira palavra de bênção e de paz. Está tudo revirado, está tudo, ninguém vai acreditar mais. Fala que vai dar certo, fala que vai ser bênção, fala que Deus vai exaltar, fala que Deus tem o poder de mudar. Ah, mas está doente, o médico só está esperando para desligar o aparelho. Fala que você serve um Deus que cura, que sara e que faz o impossível se tornar possível. E, irmão, você pode não acreditar, mas essa palavra simples que sai da sua boca pode mudar um coração. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, um antigo gerente meu que hoje está lá na Colômbia, ele foi promovido, foi lá para a Colômbia, lá para ser um diretor lá, não sei o que, ele sempre falava isso para mim, falou: Fernando, eu gosto de trabalhar com você, porque você não coloca barreira nas coisas, porque você, tudo que vem falar com você, você primeiro fala: não, vamos tentar, vamos fazer, vai dar certo. E às vezes o pessoal aqui é muito para baixo, ele fala assim, ele não está, é muito para baixo. E você, irmãos, e sabe o que é isso, irmãos? É uma característica, não estou falando que eu sou homem, segundo, é uma característica do crente, irmãos. Ele tem que ser, louvado seja o nome de Jesus, como nós falamos de Davi, uma pessoa positiva. Uma pessoa, irmãos, que olha as coisas com um olhar sobrenatural. Irmão, imagina só, irmãos, um pastor: ah, pastor, vamos fazer isso. Ah, irmão, não acho que não vai dar certo. Ah, vamos cantar esse. Ah, não. Ô, irmão, sai daí, você não serve. Não, eu sei que tem, não serve. Você chega tudo animado: não, vamos fazer isso aqui. Não. O Márcio nem estava lá no aniversário, aquele negócio. Não, Márcio, aí acho que. Oh, irmãos, ele destrói, irmãos, a ambição, o amor e os propósitos de todo mundo. E você não seja uma pessoa dessa, irmãos. Ah, mas estou achando que não vai dar certo. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Se nós não tentar, nós nunca vamos saber se vai dar certo, se não vai. Não é verdade? Vamos tentar, irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir direção a Deus, vamos pedir que o Senhor vá na nossa frente e vamos para cima. Aleluia. E aqui, irmãos, eu fiz questão de ler esse versículo 6, porque a palavra de Jonatas entrou no coração de Saul e aplacou. Só que, irmãos, mesmo a palavra tendo entrado, mais para frente, eu não vou ler aqui tudo, nós vamos ver que novamente, por brechas que estavam abertas e pelo propósito de Deus, o espírito maligno roubou essa paz, e roubou essa palavra do coração de Saul. E sabia que, irmãos, eu até marquei aqui a parábola, mas eu não vamos para ela não, porque senão a gente vai ficar só nela, eu me conheço. Mas sabia que o diabo, ele tem esse propósito? Sabia, irmãos, que quando nós ouvimos uma palavra, e Jesus falou, uma semente, na parábola do semeador, qualquer dia a gente medita sobre ela, mas um dos terrenos é à beira do caminho, que a palavra, a semente é semeada à beira do caminho. Aí, quando começa a querer ver o diabo, que depois ele explica que é o diabo, mas na parábola ele fala que a ave vem e toma aquela semente. E sabia que o diabo é especialista em fazer isso? Se eu, irmãos, sair do culto aqui, agora, depois que a gente terminar, 10 minutos, irmãos, e não, irmãos, vigiar,
tudo que foi falado aqui, irmãos, eu já não me lembro mais. É verdade ou é mentira? Eu já passei por isso, quem já passou por isso? Então, irmãos, temos que tomar, sabe por quê, irmãos? Porque o que nos alimenta? É a palavra. O louvor é bom, mas a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir. Aí o que ele faz? Ele fica só esperando a brecha para roubar a palavra. E aqui na vez de Saul foi do mesmo jeito. Ele recebeu, né, aquele momento, ficou em paz. Não, ele não morrerá, Davi não vai morrer. Já estou calmo, deixa ele aí, vamos voltar tudo ao normal. Só que daqui a pouco a Bíblia diz que o espírito maligno já veio e já tirou aquilo do coração dele. Toma muito cuidado. Aqui fica uma palavra de alerta para você. Toma muito cuidado. Às vezes, irmãos, não precisa nem sair lá fora. Às vezes até mesmo aqui dentro do culto. Sabia que às vezes a gente está aqui, mas a nossa mente é um campo de guerra, que o diabo fica querendo fazer assim com a nossa mente, assim, ó. E daqui a pouco a gente está aqui, irmãos, ouvindo uma palavra abençoada, num culto maravilhoso, e ele fica tentando tirar a nossa mente daqui. Ele fica assim, a hora que você menos percebe, sabe o que você está pensando? Lá na conta que você tem que pagar amanhã. Sabe o que você está pensando? Lá no seu emprego, aquilo que você esqueceu de mandar, aquele e-mail que você esqueceu que você vai ter que mandar amanhã. Sabe o que você está lembrando? Lá na roupa do seu esposo, que você esqueceu de lavar, que você tem que... E é a verdade, irmãos, sabe o que é isso? Eu só estava distraído, nada, irmãos, é um mundo sobrenatural. O diabo fica assim, ó, fica assim, e às vezes a gente fica assim, ó. Irmãos, tem a vez que eu estava dentro do culto, eu falo de mim, sabe por quê, irmãos? Os irmãos não achar que é só com vocês que acontece. Tinha vez que eu estava dentro do culto, irmão, e estava pensando, né, aqui, falei, meu Deus, eu chegar em casa, eu vou comer lá aquela lasanha que ficou lá do almoço. Não, irmãos, é verdade. Eu estava dentro do culto e estava lá pensando, meu Deus, minha esposa fez aquele almoço que sobrou no domingão, né? Aquele almoço caprichado, sobrou a hora que eu voltar, e o culto rolando, o culto comendo, a glória descendo, Deus falando. Toma cuidado, irmão. Todas as vezes que você vir, você pede para Deus na hora da oração, para a palavra. Vocês prestaram atenção? Quando eu oro, eu peço, Deus, traz a nossa mente cativa à sua palavra. E foi o que aconteceu com Saul. Saul, né, foi desatento, a palavra foi tirada, o ódio voltou. Aí o que aconteceu? A ira voltou. Aí ele queria matar Davi de novo. Aí no capítulo 20, Jonatas fala, olha, não tem jeito. Estou falando aqui com as minhas palavras, depois você vai ler na sua casa, que eu sei que você gosta de ler a Bíblia, né, irmão? Eu sei que você gosta, eu sei que você lê 2 capítulos por dia, no mínimo, eu sei disso aí. Louvado seja o nome de Jesus. Aí, depois você lê o 20 então. Aí, né, fiquei dando risada. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei disso aí. É que você é crente, eu sei que você gosta de ler. Eu sei que você gasta mais tempo na Bíblia do que no Face. Eu sei disso aí. Aí, irmãos, no capítulo 20, Jesus, aleluia, glória a Deus. Sinta a presença do Espírito Santo aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 20, Jonatas e Davi, eles firmam a amizade entre os dois, fazem um pacto, né, de um cuidar da família do outro, porque eles não sabiam o que ia acontecer mais para frente. Nós já falamos aqui da amizade de Davi e Jonatas, nós falamos aqui que alguns mal intencionados tratam essa amizade como um relacionamento homossexual. Quem estava aqui no dia que nós falamos sobre isso? Nós falamos de todos os versículos que falam contra a homossexualidade, né, irmãos? Talvez você não saiba disso aí, mas tem alguns que tratam esse relacionamento aqui de amizade, porque fala que eles se beijaram. Irmãos, isso era normal no Oriente Médio naquela época, irmão, né? Eu até contei aqui, eu beijando meu irmão na fábrica. Agora vocês vão lembrar que todo mundo achou que nós era homossexual também, né? Mas era normal, e muitos tratam esse relacionamento como homossexual, tudo mentira, distorção, para tentar justificar o injustificável. E eles firmam essa aliança, se unem,
fazem um pacto, depois lá na frente a gente vai ver, né, na história, né, que todo mundo gosta, né, de falar, né, de Lodebar, né, depois nós vamos chegar nessa história aí, em nome de Jesus, e firmam esse pacto, e só que Davi tem que sair, Davi sai, tem que fugir do palácio, aí nós voltamos para o nosso começo, e quando Davi foge do palácio, irmãos, louvado seja o nome de Jesus, capítulo 21, nós já vamos entrar para o 21. Ele vai parar onde, irmãos? Numa cidade chamada Nob. Fala assim comigo, Nob. Grava esse nome, Nob. Nob, irmãos, era uma cidade sacerdotal. Eu acho que eu já preguei aqui sobre, né, a chegada de Davi a Nob. Nob, irmãos, era uma cidade onde estava localizado o tabernáculo, e aonde a adoração, né, cerimonial, ela era realizada. Então, irmãos, ali, né, existiam vários sacerdotes, e ali era um local de purificação, ali era o local onde os sacerdotes, né, eles ministravam diante do altar de Deus, né, com toda aquela, né, liturgia, toda aquela religiosidade, né, que era feita no Antigo Testamento. E Davi, irmãos, depois que ele é obrigado, né, não é por boa vontade, ele é obrigado a sair do palácio, ele vai para Nob. Irmãos, é ou não é uma boa escolha? Foi ou não foi para o lugar certo? Amém, irmãos? Irmãos, só que esse capítulo 21 e a história de Davi em Nob, ela traz, irmãos, muitos ensinamentos para nós. E coisas, irmãos, que quando eu comecei a ler, eu estava lendo isso aqui no meu serviço, Deus começou a falar comigo, veio um turbilhão no meu coração, irmãos. Primeiro, Davi chega até a Nob desesperado, né? Já havia alguns dias, né, sem se alimentar, né, desarmado, com medo de ser morto, né, perseguido pelo rei e os seus soldados. Aí ele chega até Nob, vai até o sacerdote Aimeleque, que era o sacerdote mor daquele lugar, que ministrava diante do altar ali naquela época. Procura o sacerdote vê ele, depois você vai ler aí junto comigo. E quando o sacerdote vê ele, o sacerdote começa a ter um diálogo com ele. E pergunta, olha, o que você está fazendo aqui? Né? Não era natural um criado, um servo, né, que habitava no palácio, aparecer do nada lá, né, em Nob. E Davi aparece. E aí Meleque interroga ele, por que você está vindo? Né? Olha, depois você lê aí. Olha o versículo 21. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vem sós e ninguém está contigo? E aqui, irmãos, começa um diálogo entre Davi e o sacerdote. E sabe o que Davi faz? Sabe o que Davi faz? Ele conta uma mentira. A Bíblia diz que Davi, ele chega para o sacerdote e fala, eu vim em secreto, eu vim a mandato do rei, mas não conta para ninguém não. Né? É uma missão secreta, né? Ninguém podia ficar sabendo. Ele inventa uma mentira no seu momento de desespero. Ele inventa uma mentira e engana o sacerdote. E nessa mentira que ele conta, ele obriga que o sacerdote alimente ele, porque ele estava com fome. O sacerdote ali, irmãos, tinha os pães, né, da preposição, que eram os pães que eram, né, entregados ali no ofício sacerdotal, e eram os pães sagrados. Só que Davi conta uma mentira tão grande para ele, que faz com que ele pegue aqueles pães, e que era só os sacerdotes que poderiam comer, e dê para Davi comer ali. E Davi come aqueles pães. E a Bíblia diz que ali, né, em Nob, Davi ele é alimentado, ele é cuidado pelo sacerdote. Davi ganha uma espada, né, para guerrear, que ele estava desarmado. Só que, irmãos, essa história em Nob, ela é terrível, irmãos. Sabe por quê?
Porque ela começa a mostrar, louvado seja o nome de Jesus, não só atitudes boas do homem segundo o coração de Deus, como também atitudes ruins dele. E a Bíblia diz que depois que ele conta essa mentira, a mentira faz com que o sacerdote o alimente, ele sai dali, pega uma espada, né, que era a espada que ele mesmo tinha usado para matar Golias, e sai dali. E aonde ele vai parar? Pois a gente vai ler mais para frente. Ele vai parar na terra dos inimigos. Ele vai procurar abrigo na terra do inimigo. Você está percebendo que Davi ele está se perdendo no seu caminho? Vocês estão percebendo que aquele homem que estava, né, no auge, né, parece que a fé dele estava fazendo assim, Deus os exaltando, de repente ele começa, né, devagarzinho, né, vai, mente, né, quer levar dar um jeitinho para resolver o seu problema, daqui a pouco ele vai, se abriga na terra inimiga, irmãos, e essa mentira de Davi, no capítulo 22, ela gera, irmãos, algumas consequências. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro, né, no seu desespero, eu escrevi aqui, e de forma imatura, Davi vai até o lugar certo, mas ele faz a coisa errada. Davi foi até o sacerdote, até o tabernáculo, mas ele fez a coisa errada. Irmãos, quantas vezes a gente vai até o lugar certo e faz as coisas erradas? Né? Quantas vezes a gente chega no lugar que é para a gente ir e faz a coisa errada? Eu estou falando aqui, irmão, generalizando mesmo. Quantas vezes a gente vem para a igreja, lugar certo, buscar a pessoa certa, que é Jesus, e faz as coisas erradas? Quantas vezes a gente vai para o nosso trabalho, lugar certo, e faz as coisas erradas? Quantas vezes a gente vai, né, para a escola, que é o lugar certo, e faz... A gente está no lugar certo fazendo a coisa errada, e aconteceu com o Davi. Segundo, ele usa de mentira para o sacerdote, né? E essa mentira vai causar uma consequência. Que consequência é essa? Irmãos, a história é a seguinte: quando Davi vai até Aimeleque, preste atenção aqui, que daqui a pouco eu vou entrar na revelação de Deus, só estou contando a história para você. Ele conta essa mentira, só que no meio ali, né, daqueles que estavam no tabernáculo, tinha um servo de Saul lá. Tinha alguém vendo. E eu vou pular, irmão. Eu ia mais para frente falar isso, mas eu vou falar agora, irmão. Sabia, irmãos, que sempre tem alguém vendo? E esse homem era Doeg. A Bíblia diz que Doeg ouve ver Davi ali, só que Doeg sabia o que estava acontecendo no palácio. Falou: opa, não, Davi não veio aqui a mandado do rei, que nem Davi tinha mentido. Não, Davi veio aqui fugindo do rei. Ele está contando mentira. E mais para frente, Saul vai interrogar aos que estavam lá, e Doeg se levanta e falou: não, rei, Davi esteve lá, Aimeleque, né, alimentou ele. Aí o que isso acontece? O que isso gera? Desculpa, né, o erro. Gera que Saul manda matar todos os sacerdotes. Por causa desse erro de Davi, irmãos, olha que tragédia. 85 sacerdotes de Deus são mortos. E mais ainda, toda aquela cidade de Nobe, a Bíblia diz, você vai achar isso, né? Louvado seja o nome de Jesus ali, né, no capítulo 22, toda aquela cidade, ela é morta ao fio da espada, por causa dessa atitude inconsequente de Davi. É trágico isso, irmãos, mas é real. A Bíblia, irmãos, eu gosto muito da Bíblia, que a Bíblia não faz questão de esconder o erro de ninguém. Nós vemos, né, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia falando, né, de Moisés, que Moisés errou, que Abraão errou, que todos erraram. A Bíblia, irmãos, ela não esconde o erro de ninguém. E aqui está um grande erro de Davi. Ele, por egoísmo próprio, por querer levar vantagem, ele causou uma consequência, uma matança generalizada. E por isso, irmãos, que eu falei que essa
passagem de Davi e Nob, ela traz muitas lições para a gente. Primeira lição, irmãos, que antes de tomar alguma atitude, nós temos que pensar quais consequências que essa atitude vai nos trazer lá na frente. Davi foi inconsequente nessa atitude. Ele só pensou nele, só pensou na fome que ele estava, só pensou, no seu próprio umbigo. Mentiu para o sacerdote, fez o sacerdote fazer a coisa errada. E as consequências, irmãos, foram trágicas. As consequências foram terríveis. Talvez para você seja bobeira, irmão, mas já pensou? Você sendo culpado indiretamente de mais de 85 mortes. Você saber que aqueles homens são inocentes e foram mortos por causa de uma atitude sua. Tudo isso, irmãos, porque ele não pensou antes de fazer. Tudo isso porque ele não raciocinou o que isso poderia acontecer. Porque talvez se ele tivesse raciocinado, ele não faria isso. E a primeira lição que nós aprendemos dessa situação, irmãos, temos que pensar antes de tomar alguma atitude. A hora que você está nervoso, não tome nenhuma atitude. A hora que você está triste, não tome nenhuma atitude. A hora que você está muito alegre, não tome nenhuma atitude, senão você pode se arrepender depois. Quando você está alegre, você quer prometer tudo, Está feliz, eu estou feliz com a igreja. Eu vou prometer, eu estou feliz, Recebi uma bênção, Porque às vezes a gente só fala da hora da tristeza. Eu estou feliz. Daí vem aqui o pastor e fala: irmãos, quem pode doar aqui para nós construir? Não, pastor, pode deixar que eu vou doar tudo. Aí depois, na hora que acaba a felicidade, você fala: meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Para a esposa, estou feliz, estou saindo de folga, vou passar o final de semana de folga, a esposa vem, você vai me levar, não, vamos para qualquer lugar que você quiser. Meu irmão, eu estou brincando aqui, irmão, para aliviar, mas a verdade é, irmãos, que atitudes e palavras que são tomadas sem a devida consciência das suas consequências, elas têm um peso muito caro. Antes de abrir a boca, pense. Antes de tomar alguma atitude, pense. Teve uma vez que eu estava na igreja e o diácono estava meio bravo, sabe, não sei o quê, que não tem oportunidade, que não sei o quê. Aí ele chegou diante de mim assim, olha, pegou carteirinha, ele veio com a carteirinha, veio com tudo que ele tinha de direito, pegou, quase que ele jogou na minha cara, irmãos, quase que ele jogou na minha cara. Não, eu não quero mais, eu estou saindo dessa igreja. Aí eu falei: tá bom, irmão, você quer sair, pode me dar aqui, mas você já parou para pensar nas consequências disso? Daí ele: não, que não sei o que, que tá. Falei: tá bom, você está bravo, o momento não está legal, mas você já parou para pensar nas consequências disso? Lá na frente? Daí eu falei para ele: volta para sua casa, pega a sua carteirinha, volta para sua casa, ora, respira, descansa um pouco, depois amanhã a gente conversa. Daí no outro dia ele veio falar para mim assim: pastor, quase que eu tomo uma atitude que ia prejudicar a minha vida, a minha família e o meu ministério. Então, irmãos, mais uma vez eu falo: pense, ore, respire fundo antes de tomar qualquer atitude. Quem está ouvindo a voz de Deus nessa noite? Sabe, no serviço, não dá vontade às vezes de dar uma voadora no chefe? Estou usando o palavreado do Márcio aqui, o Márcio que fala de voadora, de Hadouken, Não dá às vezes, irmãos? Aquele chefe atribulado que vem e tal, e te afronta, e te humilha, não dá vontade de sei o quê? Irmãos, para, pensa, ora, respira, e depois você toma atitude. Não, eu vou pedir
conta, e não sei o quê, porque eu faço tudo isso, e ninguém dá valor nessa empresa. A gente fica assim, não fica, irmãos? Até dentro de casa, ninguém dá valor, eu faço, aconteço, não sei o quê, ninguém vê o que eu faço, eu vou parar, eu vou enfiar o pé no balde. Para você ver. Para você ver, se não vai ser pior. Vai lá e afronta o seu chefe. Vai, irmão. Dá uma voadora nele. Aí você vai ver. Estou brincando, irmãos. Daqui a pouco estão falando, o pastor está estimulando a agressão física no púlpito. Né? Tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco estão falando aí, irmãos. Porque fofoqueiro, ó, é igual o mato, brota até da... Não, irmãos, pensa, respira. Irmãos, sabe uma técnica que eu uso no serviço, irmãos? Aleluia, estou brincando, eu não uso não, irmão, mas leva uma fotinha dos boletos no seu celular. Dos boletos. Das contas, da conta de água, da conta de luz, da faculdade, do filho, né, da conta da escola, né, da JB, leva lá, irmão, da Marisa. Leva uma fotinha, não dá para você levar o boleto, leva uma fotinha. Aí na hora que você pensar, não, que quem trabalha por conta própria, né, que vai fazer um serviço na casa dos outros, aí aquele cara chato, que fica botando defeito, aí você quer, não, vou enfiar o pé no balde, eu vou largar tudo, sei o quê. O Zé Batista que é pedreiro, aquele patrão chato, não, eu vou largar essa, leva, irmão, leva uma fotinha. A hora que você pensar, você só dá uma corrida no celular aqui, ó. Eu acho que vai ter umas 40 fotos para você conseguir meditar legal. O calmante, coloca na geladeira assim, ó, pum, igual lá em casa lá, sabe? A hora que eu penso assim, eu falo, olha lá, não, eu vou trabalhar, meu chefe é lindo, minha empresa é maravilhosa, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, aí fica lá o valentão, o orgulhosão, né? O orgulhosão, vai lá e mete o pé e sai lá. Eu falei mesmo, vocês não falam, eu falo. Tá bom, orgulhosão. Vai ver se amanhã alguém vai lá levar uma cesta básica para você. Irmãos, é Bíblia. Não estou falando aqui, irmão. Tá, irmãos, vamos. Aleluia. Vi Provérbios 29, 11, para não falar que eu estou falando de mim mesmo. Provérbios 29, 11. Outro pode achar aí Provérbios 25, 28. Quer mais, irmão? Vamos. Outro Tiago 1, 19. Tem mais um 7 aqui para você, ô nervosão, orgulhosão. Tem mais uns 7 versículos se você quiser, irmãos. Eu era muito assim, irmãos. Eu falava mesmo, eu fazia acontecer. Irmãos, foi cada tombo para mim aprender, irmãos. Foi cada arrependimento, irmãos. Provérbios 25, 28, Provérbios 29, 11, Tiago 1, 19. Quem achou aí pode ler para nós. 29, 11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Glória a Deus. Um tolo expande a toda a sua ira, mas o sábio, o que ele faz? O sábio, pastor Gilman, lê de novo aí. Encobre e reprime. Glória a Deus, ele encobre e reprime. Eu vou fazer uma pergunta, você é do que expande ou você é do que reprime? Engole seco, irmãos. Às vezes, irmãos, tem que reprimir, irmãos, eu sei, mas eu estou cansado, eu estou a ponto de explodir. Não, irmão, fica tranquilo, irmãos, a vitória, ela é certa em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que não são os valentes que herdarão o reino de Deus, a Bíblia diz que os mansos herdarão o reino de Deus. Vai lá para o outro, 25, 28 de Provérbios. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Glória! Está vendo, irmãos? A irmã Ivete leu. Como a cidade destruída, assim é o homem que não consegue o quê? Conter o seu espírito. E nessa noite, irmãos, Deus quer que nós aprendamos a conter o nosso espírito.
a reprimir a nossa ira, a pensar antes de falar, a pensar antes de agir, para que nós venhamos colher bênçãos para a glória do nome de Jesus. Irmãos, dentro de casa é assim, irmãos. Às vezes a gente briga por bobeira, irmão. Eu falo, verdade ou mentira? Né? Às vezes, irmãos, um silêncio, mas, entendeu? Às vezes, se a gente reprimisse um pouquinho mais, irmãos, nosso lar seria muito mais abençoado do que é. E hoje, irmãos, Deus está falando, e não é à toa, irmãos. Deus não fala com quem ficou em casa descansando, Deus fala com quem veio na igreja. E se Deus está falando nessa noite, é porque tem alguém precisando ouvir isso. E o primeiro sou eu. Quem mais está precisando ouvir isso? Glória a Deus. Irmãos, Tiago 1,19. Esse é o último, é conselho bíblico para você. Tiago 1,19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Glória a Deus. Obrigado, minha irmã. Todo homem, olha o conselho de Tiago. Presta atenção. São 3 coisas, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sabe o que é tardio? Vamos dar um exemplo, claro. Sabe aquele negócio, aquilo que eu falei do rapaz que queria, entregar. Sabe o que você quer falar agora? Não, eu não vou falar agora. Estou nervoso, eu não vou falar agora. Deixa eu orar, deixa eu ir para casa. Outro dia eu falo. Irmãos, quantas vezes a gente como pastor, irmão, a gente vê alguma coisa. Eu que sou mais, temperamental. Minha esposa sabe, eu já não consigo, segurar e tal, e deixar e fingir que eu não estou vendo, sabe? Eu já chego e vou e falo. Quantas vezes, irmãos, eu estava determinado a falar certas coisas, só que eu percebi, eu falei, não, se eu falar hoje, eu vou magoar a pessoa. Vou deixar para me falar amanhã. Aí eu falo o que eu queria falar, mas com a direção de Deus e com outras palavras. Vocês estão entendendo, irmãos? Tardio para falar, tardio para se irar. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Isso aqui é bênção para o nosso cotidiano. Não é movimento de oba-oba, recebe, não. É para mudar nós, irmãos. Eu quero que Deus trabalhe através de mim. Não, para Deus trabalhar, através de nós, Deus tem que trabalhar primeiro em nós. Não é? Eu quero que Deus me usa. Não, Deus primeiro, para trabalhar através de você, tem que trabalhar em você. Em você. E o culto de ensino é bom porque abre essas brechas, irmão, para nós falar essas coisas, para nós aprendermos com a palavra de Deus. Irmãos, a primeira coisa que a gente vê aqui, que nós devemos, antes de tomar qualquer atitude, pensar nas consequências que isso pode nos trazer. Sabe por quê, irmãos? Meu Deus, já é 9h05, não saí desse aqui ainda. Sabia disso. Sabe por quê, irmãos? Grave isso. Isso aqui eu sempre falo, irmãos. O pecado, Deus perdoa. Você pode glorificar a Deus por isso? O erro de Davi, ele foi perdoado a hora que Davi dobrou o seu joelho para pedir perdão. Você pode glorificar a Deus por isso? Irmão, não tem para Deus pecadinho e nem pecadão. Para Deus é pecado e ponto final. Às vezes a gente acha, não, eu sou santo porque eu não bebo cerveja que nem aqueles pecadores tomam lá, porque eu não me drogo. Não, para Deus não tem pecadinho nem pecadão, irmãos. Para Deus é pecado e ponto final. E todo pecado, a Bíblia diz que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Só que uma coisa é perdão de pecado, aprenda isso nessa noite. Se aprender só isso já está bom. Uma coisa é perdão de pecado, outra coisa é consequência dos pecados. Perdão Deus dá, mas a consequência ela é inevitável. Deus perdoou, mas a consequência ela é infalível. Às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, já falei isso, eu acho, e a gente está sofrendo as consequências daquilo que a gente fez lá atrás ainda. Não é que Deus está
com raiva de nós, Deus está irado, Deus está castigando. Não, é só fruto do que nós plantamos. Não deram ouvidos a pai e mãe, né? Quando o pai e mãe falam, olha, vai estudar, vai fazer isso. E talvez não. Mas muitos, irmãos, muitos nós que nós sofremos, hoje mesmo, irmão, se eu tivesse dado ouvido para o meu pai e para a minha mãe, né, eu estaria muito, mas muito melhor do que eu estou hoje. Se eu tivesse dado ouvido para a palavra de Deus antes, quando eu era mais jovem, eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. Então, são consequências que às vezes a gente traz. E não é pecado, não é indigno não, irmãos. É aprendizado. Só que não tem como a gente mudar agora. A gente tem como mudar o futuro, fazendo escolhas boas. Irmão, você acha por quê? Você acha que eu, por mim mesmo, irmão, eu estou com 36 anos. Você acha que eu gostaria, fiquei, né, já tinha feito um curso superior, aí, sabe, fiquei naquela e tal, vou estudar mais não, e não sei o que, não vou. Aí daqui a pouco eu vi que eu precisava estudar de novo. Você acha que eu gostei, irmãos? De ter que sair da minha casa, minha esposa é testemunha, saía do serviço, chegava em casa, era tomar um banho, aí voltar, irmão, depois de muito tempo, para um banco de uma faculdade de novo, sentar lá, ficar até 11 horas, mais do que isso, pagar, né, um boleto salgado, falei com a minha esposa, tirando, né, do conforto da minha casa, olha, vamos ter que segurar, você acha que eu queria isso? Não, irmãos, foi uma escolha que eu fiz, e graças a Deus eu já terminei, só que essa escolha vai ter um reflexo um pouco mais lá na frente para mim. Vocês estão entendendo, irmãos, a palavra de Deus? Então, irmãos, muda as suas escolhas hoje. Não tá ruim hoje, amém, né? Não tem como mais mudar, não vamos ficar lamentando, mas vamos batalhar, irmãos, para lá na frente Deus nos exaltar. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Segunda coisa que nós aprendemos para a gente encerrarmos, que independente da situação que você esteja, nunca abandone a verdade. Eu vou repetir, independente da situação que você esteja, nunca abandone a verdade. Sabe por quê, irmãos? Na hora de pressão, na hora da dificuldade, a gente sofre uma pressão tão grande para mentir. Sofre ou não sofre, irmãos? Seja sincero comigo. Davi, aconteceu isso com ele. Estava com fome, perseguido, né? Saiu, perdeu praticamente o seu alicerce, não tinha mais seus pais, não tinha. E a hora que ele chegou diante do sacerdote ali, eu acredito que o demônio soprou, sei lá, forçou ele ali, a pressão, ele mentiu. Mas, irmãos, nunca abandone a verdade. Uma mentirinha que ele contou, olha o desastre que aconteceu. Uma mentirinha que ele falou, irmãos, e Deus está falando conosco aqui nessa noite, às vezes a gente disfarça. Irmãos, Deus, irmãos, Ele contempla, irmãos, o íntimo e o oculto. E uma mentirinha que nós contamos pode trazer desastres para nós. Nunca abandone a verdade. Eu sei que é difícil. Eu sei que nós somos pressionados às vezes a mentir, mas a mentira, Deus não dá autoria de nada para o diabo. A única coisa que Deus dá autoria e fala que Ele é pai é do quê? Do quê, irmãos? Então tome cuidado. Não existe mentira e mentirona, mentira é mentira e ponto final. Esse tempo atrás eu estava no serviço, eu vou dar exemplo, irmãos, e eu cometi um erro lá. E esse erro deu um impacto lá na produção, perdeu o rendimento, não sei o que lá. Só que ninguém viu que foi eu que cometi. Aí chegou no outro dia, irmãos, o chefe chegou, fez a reunião, não é na área que eu estou trabalhando não, é na outra. Fez a reunião com todo mundo e falou, olha, a equipe inteira, irmãos. E tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, olha aqui, olha o que vocês fizeram, e gráfico daqui, gráfico daqui. Irmãos,
Não sou melhor do que ninguém, não, irmãos, mas ele perguntou, alguém fez? E ninguém falou nada. Eu falei, não, fui eu que fiz. Levantei minha mão e falei, não, fui eu que errei. Na hora, irmãos, diante de Deus, irmãos, diante do Todo-Poderoso, a empresa estava já numa crise, diante do Todo-Poderoso, no meu coração, soprou o diabo falando assim, ó, não fala, você vai correr o risco de perder o seu emprego, né? Você vai perder ponto com o chefe, você vai se queimar, né? As coisas assim, não precisa você falar, deixa, né? Deixa acontecer, né? Mas eu sabia que os meus amigos iam ser penalizados por uma atitude errada minha. Aí qual foi a minha atitude? Na hora, irmãos, diante de Deus, o braço estava pesando mais do que um saco de cimento para me levantar. Não, irmão, não vamos ser hipócritas. Porque se eu não levantasse ali, né, todo mundo ia prejudicar, todo mundo ia ser advertido, aquele negócio todo, mas bola para frente. Só que, irmãos, nós somos pressionados a mentir. E é nessa hora, irmãos, que nós temos que prezar e não abandonar a verdade. Não fui eu, chefe, eu que errei. Eu que errei. Não precisa xingar ninguém não aí. Eu falei, não precisa dar dura em ninguém não aí. Fui eu que errei, né? Se você tiver que advertir, depois você me adverte. Foi eu que cometi o equívoco, né? Não prestei atenção e tal. Sabe o que ele falou? Eu achei que ele ia chamar. Falou, é isso que eu preciso de vocês. O chefe falou, ele deu um sorriso, toda aquela raiva dele, irmão, caiu por terra e falou, é isso que eu preciso de vocês, que eu tenha pessoas verdadeiras na minha equipe, que falem a verdade, para nós firmarmos um relacionamento verdadeiro. Eu achei que a verdade ia me fazer mal, e pelo contrário, ela me fez bem. E muitas das vezes que a gente acha que a verdade vai fazer mal, ela acaba nos fazendo bem. Você está entendendo a palavra de Deus nessa noite? Seja verdadeiro, crente. Seja verdadeiro. Eu sei que a gente às vezes, irmãos, tropeça, ninguém aqui, depois nós vamos falar sobre isso, ninguém aqui é perfeito, mas irmãos, preze pela verdade, e você vai ver Deus te exaltando, você vai ver Deus te honrando. Davi, irmãos, ele voltou, depois nós vamos pular um pouco para frente, mas Deus abençoou ele de uma forma tremenda, mas ele nunca, irmãos, depois disso aqui, irmãos, ele errou, depois ele foi lá e assumiu que errou. No Salmo 51 é ele confessando o seu erro. Sabe por quê, irmãos? Porque ele prezou pela verdade. Preze pela verdade. Nos seus relacionamentos, preze pela verdade. No seu trabalho, preze pela verdade. Louvado seja, na igreja, preze pela verdade. Na sua vizinhança, preze pela verdade. Aleluia, e você não terá nada que perder, só o que ganhar. Amém? Difícil, dura, né? Pesada essa palavra, não é, irmãos? Não é? No mundo que a mentira está tão normal, né? A gente conta mentira tão naturalmente, né? Pessoa, né, até no WhatsApp a gente conta mentira. Ai, eu não vi a sua mensagem. Viu sim, rolou ali, viu que tinha escrevido, só não quis responder na hora. É verdade, é mentira? Não, irmãos. Ai, desculpa, eu não vi que você tinha me ligado. Ô irmão, ligou, você não quis atender. Não deu para atender agora. Preze pela verdade. É bobeira, irmãos. Mas Jesus está vendo. Quem pode dar glória a Deus aí? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Tem mais duas lições que nós vamos comentar no domingo em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Como foi lido na leitura introdutória, não despreze a correção, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos mediante a Tua palavra. Meu Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, que ela é sobrenatural, ó Deus. Meu Deus, ela fala conosco segundo as nossas necessidades e para, Senhor Deus, nos confrontar naquilo que nós precisamos. Eu sei, Deus, que o Senhor em nenhum momento libera uma palavra para nos julgar. Eu sei que o Senhor em nenhum momento libera uma palavra, Senhor Deus, para nos acusar. E sim, Senhor Deus, para mostrar para nós aonde nós estamos errando e precisamos melhorar. Pai, só que nós confessamos nessa noite, aleluia, que sozinho nós não conseguimos, ó Deus. Que nós precisamos da ajuda do Teu Espírito, Senhor Deus, para vencer, meu Pai, esses erros que nós cometemos no nosso cotidiano. Meu Deus, nos ajuda, ó Deus, a ser pacificador, construtor de pontes. Nos ajuda, ó Deus, a ouvir a Tua palavra e não deixar que o diabo rouba ela. Nos ajuda, Senhor, aleluia. Oh, meu Deus, a pensarmos antes de tomarmos as atitudes. E nos ajuda, ó Deus, a sermos verdadeiros, ó Pai, no meio do mundo de mentira, meu Deus, que o Senhor nos ajude a ser verdadeiro em todos os nossos caminhos. Oh Espírito Santo, nós precisamos da Sua força e da Sua capacitação, ó Pai. Ser conosco, ser com a Sua igreja, nos fortalece, nos ajuda, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus.